Foi direta, foi? Pronto. Então, vamos aqui iniciar, tá certo? Com a correção da atividade de revisão, na verdade, da continuidade, tá bom? Vamos ver. Vamos dar continuidade, tá certo? A essa atividade de revisão, onde na última aula foi passada essa atividade de revisão, onde se fez apenas a correção da primeira e da segunda, tá certo? E agora eu irei fazer a correção da terceira, da quarta e da quinta, tá bom? Então, aqui, ó, a terceira questão que tem assim, vou passar aqui. Para a terceira, quarta e a quinta para casa, não foi isso? Muito bem. Então, tem assim a terceira questão. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, vejam só. Quando nós lemos um problema de regra de 3, certo? Então, temos que identificar quem são suas grandezas. E como é que identificamos suas grandezas? Através dos números. Aí vamos para os números. Nesse caso, como a regra de 3 é simples, por que a regra de 3 é simples? Porque só envolve duas grandezas. Então, nesse caso, como a regra de 3 é simples, envolvendo apenas duas grandezas, terá aí três valores. Então, vamos identificar as grandezas. Quando eu digo aí um muro de 12 metros. 12 metros é o quê? A altura, muito bem. Isso mesmo. Isso mesmo. E 2.160, o que é 2.160 aí nessa questão? A quantidade de tijolos, muito bem. Muito bem, olha, já consegui identificar que vai ser o quê? Diretamente, porque se o tamanho do muro aumentou, vai utilizar mais tijolos. Então, vamos ver como fica. Ó, aqui foi a primeira e a segunda que a gente fez, não é? Agora a terceira. Então, ó, preste atenção aí nessa terceira, tá? Eu coloquei aqui metros para ser a grandeza. Quem colocou altura está correto também. E a outra eu coloquei tijolos. Então, vejam que com 12 metros de muro, a altura do muro, eu utilizo 2.160 tijolos. Se for 30 metros, eu vou usar quantos tijolos? Então, a gente vai analisar agora a grandeza que está completa, que é aqui o metros, é a altura. Então, o valor está aumentando ou está diminuindo? Então, a setinha subindo, ó. Se o tamanho do muro aumenta, vai utilizar mais ou menos tijolos. Então, aqui a setinha subindo novamente, ó. Tá certo? Então, quando as duas setinhas elas sobem, então a grandeza será diretamente ou inversamente? Diretamente. Se as duas setinhas estiverem subindo ou se as duas estivessem descendo, seria diretamente, porque elas vão ter a mesma direção, o mesmo sentido. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Elas sendo diretamente proporcionais, vai inverter alguma coisa? Vai inverter alguma coisa? Vai, do mesmo jeitinho que está aí, vocês vão colocar, formar a proporção. Sendo que primeiro você vai colocar que tem a variável ou não. Eu coloquei aqui, dá o mesmo resultado. Pode perguntar, Isaías. Isso. Você acertou, tá vendo? Então, vejam só, como seria aí? Eu coloquei 12 está para 30, assim como 2.160 está para X. Quem colocou 2.160 está para X primeiro e depois 12 está para 30 depois, também está correto. E é que vocês têm que observar aqui. E agora vocês irão fazer a multiplicação, produto dos meios pelo produto dos extremos, cruzando. Será no caso. Comecem logo onde tem um X, 12 vezes X, 12x. Tá certo? Depois, 30 vezes 2.160 dá 64.800. Aí, como o Isaías estava falando, vai isolar o x, o 12 que está multiplicando com x, passa a ser divisor de 64.800. Então, aí vocês iriam efetuar essa divisão. Então, x seria igual a 5.400. Então, serão necessários 5.400 tijolos. Aí, uma dica que eu dei a vocês na aula passada, que foi na terça-feira, não foi? Que na dúvida em relação a essa divisão, o que é que vocês poderiam fazer? Vamos lá. Tem a alternativa A, vamos ver que tem a 1.200. Alternativa B, 2.400. Alternativa C, 3.600. Alternativa D, 5.400. Alternativa E, 6.100. Então, vamos dizer que tem umas alternativas aí. Como é que vocês iriam verificar qual seria a alternativa correta?
Vocês iriam pegar o 12, o divisor 12, iriam multiplicar por cada uma dessas alternativas e verificar qual delas daria 64.600. Está entendendo como eu estou dizendo, Natália? Vocês poderiam aí, nas alternativas, vocês iriam multiplicar por 12, iriam verificar qual delas daria 64.800. No caso, seria a alternativa que tivesse 5.400. Porque a operação inversa da divisão, né, a multiplicação, se vocês multiplicarem aí 5.400 vezes 12, vai dar justamente 64.800. Oi. De números. Fala simplificando mais, né? Cada um tem seu critério de resolução, tá certo? Eu sempre, quando vou explicar a regra de três, tanto a simples quanto a composta, porque assim, regra de três, às vezes, é, vai, vai. Gente, eu quero que copiem os cálculos, viu? Não é para colocar aí só o resultado final, não. Os cálculos também. Então, veja só, na verdade, não tem como eu coloquei aí essa revisão. Eu coloquei uma questão de razão em proporção, na verdade, razão. A primeira questão foi razão, não foi isso? Uma questão de razão e quatro questões de regra de três. A costura, mas de proporção. Gente, isso daqui, ó, é proporção. Isso aqui, ó, é proporção. Isso aqui, ó, é proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Tá certo? Então, eu coloquei quatro questões de regra de três simples e uma questão de razão. Então, assim, claro que não são as mesmas questões, mas assim, a estrutura que eu coloquei essa revisão é a estrutura como será, no caso, o simulado de vocês. Tá certo? Você fez? Então, deixa eu só concluir aqui, a gente vê, tá certo, o trabalho. Porque, assim, na verdade, não sei se você fez uma pesquisa pela internet, mas, na verdade, não existe só essa forma de resolver regra de três, não. Existem outras formas. Sendo assim, eu acho essa mais fácil. Tanto é que todos os alunos, quando eu apresento essa, acham mais fácil. Então, se você conseguiu ver e aprender de outra forma, não tem problema nenhum. Chega no resultado correto, é o que importa, tá certo? Então, assim, uma dica que eu dou sempre quando eu explico regra de três é essa quanto à divisão, por quê? Muitas vezes os números são muito altos, então às vezes os alunos se complicam e tal. Então, na dúvida, vocês podem estar recorrendo a esse artifício de olhar as alternativas, tá certo? Para poder encontrar qual é a alternativa correta. Aí, já na quarta questão, vamos voltar aqui, tem assim, ó. Em uma panificadora são produzidos, mas preste atenção nessa, Natália, nesse modo de eu resolver, porque eu posso ser que você também entenda, tá bom? Aí você tendo duas formas de fazer, aí é bom também. Então, em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então, prestem atenção. Já li o problema, não é isso? Então, depois que nós lemos o problema, nós iremos identificar quem são suas grandezas, tá bom? Então, aí, quando eu digo 90 pães, 90 pães. 90 se refere ao quê? A quantidade de pães. Para você olhar para o problema. Por que 90 aí? Pães. Então, quer dizer que contar de pães é uma grandeza. Grandeza é tudo que pode ser medido, contado, aumentado, diminuído. 15 é o quê? É a massa do pão, não é verdade? Está em gramas. Então, caso queira produzir 10, caso queira produzir pães de 10 gramas, então 10 gramas é o quê? 10 gramas aí, nesse caso, é a massa. Então, vejam, se, preste atenção, se a massa do pão diminuiu com aquela, a massa de cada pão diminuiu com aquela quantidade de ingredientes, vai dar para fazer mais ou menos pães? Menos. Imagine que tu tem uma quantidade de ingredientes, onde tu consegue produzir 90 pães, onde cada um vai ter 15 gramas. Aí, com aquela mesma quantidade de ingredientes, tu agora vai produzir pães de 10 gramas. Então, tu vai produzir mais ou menos pães? Menos, tu ainda continua com menos? Vê só, vou explicar novamente. Vamos dizer que tu tem 1 quilo de farinha de trigo. Aí tu vai, com aquele 1 quilo de farinha de trigo, tu consegue fazer
90 pães, onde cada um dos pães tem 15 gramas. Aí agora tu resolve diminuir o tamanho dos pães. Tu agora vai fazer pães de 10 gramas. Então, tu vai conseguir, com aquela quantidade de farinha de trigo, no caso, 1 quilo, tu vai conseguir fazer mais ou menos pães. Você não entendeu, você fala. Mas, porque tu não diminuiu o tamanho dos pães, vai ser inversamente. Porque os pães tinham 15 gramas, agora vão ter 10. Então, vai dar para fazer mais. Entendeu? É. É isso mesmo. Olha, vê aí como eu coloquei, ó. Eu coloquei quem são as grandezas? Gramas e quantidades. Aí, como o Vitor estava dizendo, a grama vai diminuir. Ó a setinha descendo, que está diminuindo. Se a quantidade, o tamanho do pão diminuiu, então vai dar para fazer mais pães com aqueles ingredientes, né? Então será diretamente ou inversamente? Vê aí o resultado, ó. Se tá o resultado aí, tá correto. Não tem problema nenhum, não. Olha, vai ser inversamente proporcionais, porque o que são grandezas inversamente proporcionais? Quando uma grandeza ela tende a diminuir e a outra tende a aumentar na proporção inversa. Ou se uma aumentasse e outra diminuísse. Aí preste atenção. Não é inversamente, copia agora não. Presta atenção. Não é inversamente, então eu tenho que inverter uma das razões, tá certo? Então, viram que aqui 15 e 10 está do mesmo jeitinho? 15 depois 10. Se está do mesmo jeitinho, eu tenho que inverter a outra. Eu inverto uma delas. Então, aqui era 90x, eu coloquei x e... Ah, professora, mas se eu quiser inverter essa daqui, pode? Pode. Poderia ficar 10 está para 15, aí a outra teria que deixar do mesmo jeito, porque eu só inverti uma. Então, ficaria 90 está para x. No final, chegaria ao mesmo resultado. Certo? Também, o pessoal de casa, ó. Eu tenho aqui, ó, que inverter uma das razões. Se eu decidir deixar do mesmo jeito, gramas, 15 está para 10, automaticamente eu tenho que inverter a outra, já que são inversamente proporcionais. Então, fica x está para 90. Mas se eu invertesse gramas, ficasse 10 está para 15, a outra não poderia inverter, teria que ficar 90 está para x. Das duas formas que vocês fizerem, vai chegar esse mesmo resultado, 135. Tá certo? Então, aqui, depois que eu monto a proporção, faria o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Certo? Aqui, ó, Natália. Fazia assim, ó. Produto dos meios pelo produto dos extremos. Seria 10 vezes x. Primeiro começa com x. 10 vezes x. Quando você multiplica um número por uma letra, o resultado é esse número com essa letra. Não tem como multiplicar. Se fosse 2 vezes x, 2x. 3 vezes x, 3x. Tá? Então, 10 vezes x, 10x. Então, você lembrar que vai multiplicar aqui cruzando, ó. X, o X da Xuxa. Aí aqui, 15 vezes 90. Digo X da Xuxa, como vocês nem gostam, né? Mas é porque todo professor de matemática geralmente chama assim. Fica mais fácil de identificar. Aí aqui, ó, 15 vezes 90 vai dar igual a 1.350. Se você multiplicar aí, 15 vezes 90, aqui, ó, pessoal, faz 10 vezes X, 10x, 15 vezes 90, 1.350. Aí o que é que você faz? Deixa o X sozinho, vou escutar. Deixa o X sozinho. Aí, esse 10 que está multiplicando com X, porque vocês sabem que entre 10 e X tem uma multiplicação, então vai passar para o outro lado com operação inversa. Quem é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Aí, era só... você poderia ir só cortar o zero. Gente, preste atenção. Alguns alunos, preste atenção, alguns alunos até confundem. Às vezes, eita, onde é que eu coloco o 10? O 10 você vai colocar debaixo do número que está do outro lado. Então, vai ficar 1.350 dividido por 10. Aí é como o pessoal está falando aqui. Pode cortar simplesmente o zero. Ficaria 135 dividido por 1, que é igual a 135. Logo serão produzidos 135 pães de 10 gramas. Percebo que, quando diminuiu isso, aí o que é que vocês poderão perceber? Que quando diminui aí, tá certo? A quantidade, o tamanho, tá certo? Dos pães, então vai dar para produzir mais pães. A gente não disse lá no início que, como o tamanho do pão diminuiu, iria produzir mais pães, isso aconteceu. Porque quando o pão ele tinha 15 gramas, dava para produzir 90 pães. Agora que ele tem 10 gramas, vai dar para produzir 135 pães. Então aumentou, não é isso?
eu ver aqui o pessoal. Pronto. Alguma dúvida, gente? Só temos a quinta questão. É, contagem a você, é mais fácil. Gente, olha, vê só. Eu quero que vocês fixem bem direitinho essa questão de regra de três simples. Porque quando chegar lá em regra de três composta, vocês já vão estar bem situados. Certo? Como eu falei para vocês, a regra de três composta, ela vai envolver mais de duas grandezas. Quando eu digo mais de duas, a professora vai ter três, pode ter quatro, pode ter cinco, tá certo? Então, assim, não é difícil, mas ela se torna um pouco mais complexa. Ela vai ter mais cálculos para vocês fazerem, tá certo? Então, uma vez que vocês aprendem direitinho a regra de três simples, a regra de três composta, quando ela chegar, vocês vão virar de letra, tá certo? Então, prestem, ela vai ter mais de duas grandezas. Você está vendo que aqui só tem duas, que no caso é gramas e quantidade. Aí, no caso, a composta ela vai ter mais de duas, pode ter três, quatro, cinco. Tá sendo que normalmente em concursos, geralmente cai até 5, tá certo? E no sétimo ano nós estudamos geralmente até quatro grandezas e mais com três. Quatro ainda é raro, tem alguns problemas com quatro grandezas. Geralmente nós estudamos até três grandezas, mas você tem que saber que não é uma regra ser sempre três grandezas para ser composta. Pode ter quatro, cinco e aí por diante. Para vocês verem como esse assunto ele é importante na vida de vocês, é porque a regra de três, vocês vão ver pro resto da vida de vocês, certo? A regra de três, vocês vão poder resolver problemas de porcentagem, vocês vão resolver questões de física com regra de três. Agora, mesmo no nono ano, fizeram uma prova do ETE e caiu muito regra de três, tá certo? Então, assim, qualquer concurso que vocês forem fazer, vocês vão ver que sempre vai cair regra de três. Oi. Aumentando, eu não iria inverter nada. Iria ser diretamente, certo? Pronto, pessoal. É Isaías, queria falar alguma coisa? Queria falar alguma coisa, era? Tenta lembrar aí, tá bom? Pessoal aí que estão em casa, querem falar alguma coisa, alguma dúvida? É dado o trabalho, é? Deixa eu Não. só terminar a quinta, que aí eu tiro a dúvida de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente ir para a quinta questão, tá? Tem alguém que não fez ainda a primeira, a segunda, a terceira, a quarta? Falem logo, tá? Eu posso passar nessa quarta? Tem alguém fazendo a quarta? Pronto. Vou passar, tá? Passar não. Vou voltar para a gente ler a quinta, depois ir para a resolução. Então, tem assim na quinta. A uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, um carro leva 2 horas para percorrer uma certa distância. Quanto tempo será gasto para percorrer a mesma distância se a velocidade média do carro for 30 quilômetros por hora? Então, ó, li o problema. Vamos identificar as grandezas. Já trabalhou, né? Vejam só, tem uma dicasinha com relação a esse, é o seguinte. Se vocês tiverem essa dica na mente de vocês, vocês vão saber. Sempre que tiver velocidade média e tempo, é inversamente. Nem pensa duas vezes. Teve velocidade média no problema e tempo, é inversamente. Por quê? Vejam que a velocidade média foi 80 quilômetros por hora. Já identifiquei uma grandeza, que é a velocidade média. E a outra, 2 horas. Isso. Aí vejam, 2 horas. Eu posso dizer aí 2 horas, eu posso dizer tempo, não é verdade? Porque quando envolve minutos, segundos, horas, eu posso chamar essa grandeza de tempo. Dias é mais difícil. Dias, normalmente nós chamamos de dias mesmo, meses, mas assim, geralmente quando é hora, minuto, segundo, nós vamos chamar essa grandeza de. Tá com frio, né? Tá. Nós vamos chamar essa grandeza de tempo, tá bom? Aí diz assim: se for 30 quilômetros, então qual será o tempo para chegar a esse destino? Gente, então, imaginem que vocês vão para um determinado local. Aí, para ir para esse local, aí o carro está lá numa velocidade de 80 quilômetros por hora. Aí, o motorista, ele consegue chegar ao destino em 2 horas. Certo? Ele está lá na velocidade do carro, 80 quilômetros por hora, chega ao destino em 2 horas. Se esse mesmo motorista, a distância é a mesma, o local que vocês vão é o mesmo. Mas se esse motorista ele vai mais lento, ele vai a uma velocidade média de 30 quilômetros por hora. Para você chegar ao seu destino, vai demorar mais
ou menos? Vai demorar mais. Então, quer dizer o quê? Que se a velocidade diminui, o tempo vai aumentar. Se ele tivesse aumentado a velocidade, ele utilizou 80 quilômetros por hora. Se ele usasse 100 quilômetros por hora, ele iria chegar em 2 horas, ou em menos, ou em mais horas? É 80 quilômetros por hora, não é isso? Se ele resolvesse aumentar essa velocidade para chegar ao mesmo destino, ele iria chegar na mesma hora, em menos hora ou em mais hora? Ele iria chegar em mais hora? Era 80 quilômetros, agora são 100 quilômetros. Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Ele está mais veloz, não é verdade? Então aí vocês iriam montar dessa forma aqui. Daí, senta, daqui a pouco eu vou escutar. Nem você e ela que eu vou escutar ainda. Deu isso? Tu não colocou o inverso. Tu não colocou o inverso. Isso, isso. Deixa eu endireitar. Gente, copiem não, tá? Já acabou me mostrar aqui porque eu coloquei 120, 80, né? Vou ajeitar aqui. 80, 80 vezes 2. Quanto é 80 vezes 2? Muito bem, 160. 160 dividido por 30. Vai dar exato não. Deu quanto? Não. 160 dividido por 30. Eu vou colocar aqui aproximadamente. Deixa eu ver quanto é que dá aqui, tá? Rapidinho. 160 dividido por 30. Pode cortar um zero, né? 16 dividido por 3 dá, dá 5,3 aproximadamente, tá? Vamos dar 5,3 é aproximadamente, tá certo? Deixa eu colocar aqui o símbolo de aproximadamente, porque não deu um valor exato. Acho que nesse computador não tem o símbolo de aproximadamente. Deixa eu ver, tem não. Ah, tem. Ah, vou colocar aqui aproximadamente, porque não deu exato, tá certo? Pronto. Olha, pessoal aí em casa, ó, já ajeitei para vocês, tá? Vou explicar a vocês, mas aí dá aproximadamente 5 horas, 5,3. No caso, seria 5 horas e 5 horas e alguns minutos, né? É. 5 horas e é, 5 horas e 10 minutos, 30 minutos, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui só para o pessoal também aqui, ó. Ver se eu consigo ajeitar. Eita, não vou conseguir ajeitar, tá? Vocês vão ter que olhar por aqui. Porque esse computador, ele não consegue ajeitar, tá? Vem pra cá, Natália, rapidinho. Então, vejam só. Olhem pra cá, vocês, tá? Então, vejam. Nesse caso aqui, a velocidade, que está em quilômetros por hora, ela é o quê? Ela é a grandeza. Era 80. Com 80 quilômetros, chegava ao destino em 2 horas. Então, o tempo que está em horas, chegava em 2 horas. A partir do momento que a velocidade ela diminuiu, ó, a setinha diminuiu, tá certo? Então, a velocidade diminuiu. Então, o tempo para chegar ao destino, porque o percurso é o mesmo. Então, vai o quê? Aumentar a setinha. Essas setinhas é muito importante. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser inversamente proporcionais, porque quando uma grandeza diminui, a outra vai aumentar. Então, aqui montando, eu coloquei, eu tenho que inverter uma dessas. Por que eu tenho que inverter uma dessas? Porque nesse caso é inversamente. Eu posso inverter velocidade, eu posso inverter tempo. Eu resolvi inverter velocidade. Então, eu permaneci aqui com o tempo 12 está para x, assim como, invertendo aqui, ó, era 80 está para 30, agora será 30, só para você inverter qualquer um. Não pode inverter os dois, tá certo? Vai inverter só um. Eu permaneci com o tempo do mesmo jeito e inverti velocidade. Mas nas outras você vai perceber, nesse caso, ó, foi inversamente,
eu deixei do mesmo jeito o 15 está para 10 e inverti a outra. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Natália, que gosta de anotar aí, é inversamente, tá? Então, 30 vezes x, 30x. Igual 2 vezes 80, 160. Eu me lembrei porque aqui eu tinha colocado 120, porque na verdade eu ia deixar 120 e acabei esquecendo de ajeitar num problema. Eu queria que desse exato. Aí eu fui, depois esqueci de ajeitar lá. Aí, mas não se preocupe não, porque no simulado vai ser resultados exatos, tá certo? Aí justamente por isso que eu não queria valores que não fossem exatos. Mas enfim. Aí aqui vocês iriam isolar o x, não é isso? Não é isso? Porque e dividir 160 dividido por 30. Que no caso vai dar aproximadamente, esse símbolo aqui de aproximadamente, x será aproximadamente 5,3 horas. Ok? É, isso, aproximadamente. Ele vai dar 5,33, vai dar uma dízima periódica. Um número decimal infinito, tá certo? Periódico. Tá bom? Então, deixa eu só finalizar a gravação e eu vou deixar vocês copiarem, certo?